Queridos irmãos, respirem fundo por um instante, que o ar que entra agora purifique os pensamentos e o ar que sai leve embora os pesos invisíveis que você tem carregado. Hoje, juntos, vamos meditar sobre um salmo que mostra que Deus é capaz de superar qualquer obstáculo, o Salmo 114. Meus queridos, sejam todos muito bem-vindos a este momento sagrado de oração, de encontro com a presença viva de Deus. Hoje, o Espírito Santo nos conduz a um dos salmos mais simbólicos e poderosos de toda a Escritura, o Salmo 114, um cântico que celebra a libertação, o mover sobrenatural e o poder divino que transforma o impossível em milagre. Este é um salmo que fala de saída, de travessia, de renascimento. Fala de um povo que caminhava em meio à opressão e que, de repente, viu o mar se abrir diante dos seus olhos. E talvez, ao me ouvir agora, você também esteja diante de um mar que parece não ter fim, diante de águas agitadas que ameaçam engolir a sua esperança, diante de ventos que te fazem duvidar do amanhã. Mas hoje, o mesmo Deus que fez o mar fugir e o Jordão recuar, vai agir em sua vida com poder e graça. Pare tudo o que estiver fazendo, respire fundo, sinta o ar entrando nos seus pulmões e perceba, você está respirando a presença do Criador. Este momento não é um acaso, é um chamado. Há algo que o céu quer liberar sobre você hoje. E enquanto este vídeo acontece, algo no mundo espiritual começa a se mover. As águas que pareciam paradas começam a se abrir. As pedras que bloqueavam o caminho começam a se transformar em fontes de vida. O Salmo 114 começa dizendo: quando Israel saiu do Egito e a casa de Jacó do meio de um povo de língua estranha, Judá se tornou o santuário de Deus e Israel o seu domínio. Essa passagem é muito mais do que um registro histórico. É um convite à libertação da alma. O Egito simboliza o passado, as dores, os medos, as prisões invisíveis que carregamos dentro de nós. E o Senhor, com sua voz suave e firme, está dizendo hoje: chegou a hora de sair do Egito. Chegou a hora de caminhar para a liberdade. Talvez o seu Egito seja a ansiedade que não te deixa dormir, o medo que paralisa, o vazio que não passa, a tristeza que você esconde com um sorriso. Talvez o seu Egito seja um relacionamento desgastado, uma perda recente, uma culpa antiga, um sonho que ficou preso no tempo. Mas escute, Deus está te chamando para atravessar. O mar vai se abrir diante de você. O que parecia o fim será apenas o início de um novo tempo. O mesmo poder que moveu as águas diante do povo de Israel ainda se manifesta hoje, porque o nosso Deus não muda. Ele continua libertando, continua abrindo caminhos, continua soprando vida sobre lugares que pareciam secos. E quando ele entra na história de alguém, tudo muda. Hoje o Senhor quer transformar a sua casa em santuário. Ele quer habitar nos seus pensamentos, na sua rotina, nas suas decisões. Ele quer que o seu coração se torne o novo território da sua presença. E enquanto você escuta esta oração, permita-se sentir, permita-se render, porque há algo divino atravessando o tempo e o espaço para alcançar exatamente você. Não é coincidência você estar aqui. Foi o próprio Deus quem marcou este encontro. E Ele te diz: eu estou abrindo o mar diante dos teus olhos. Eu estou movendo montanhas. Eu estou transformando pedras em fontes. Eu estou contigo. Fique comigo até o final deste vídeo. Não saia antes da bênção final, porque algo vai acontecer. Você não está aqui apenas para ouvir palavras. Você está aqui para viver uma experiência com o Deus que faz o impossível acontecer. E eu declaro com toda a fé do meu coração que ao final desta oração você não será mais o mesmo. Haverá paz onde havia medo. Haverá direção onde havia dúvida. Haverá caminho onde só existia desespero, porque o Deus do Salmo 114 está prestes a agir em sua vida. Meus amados irmãos e irmãs,
quando o Salmo 114 declara que o mar viu e fugiu e o Jordão voltou atrás. Ele está revelando um segredo espiritual profundo. A natureza reconhece a presença de Deus. Tudo o que existe se curva diante da sua glória. O mar, símbolo do caos e da instabilidade, se aquieta. O rio, que representa as barreiras da vida, recua. Os montes, que são as grandes dificuldades, tremem. As colinas, que pareciam firmes e imutáveis, se movem diante do poder do Altíssimo. É a criação respondendo ao Criador, é o mundo natural se rendendo à vontade divina. E é exatamente isso que acontece dentro de nós quando o Espírito de Deus se manifesta. As águas agitadas da mente começam a se acalmar. Os medos que pareciam intransponíveis recuam. As lembranças dolorosas tremem e perdem força diante da presença da paz. O que antes era desespero começa a se tornar esperança. O que parecia o fim se transforma em recomeço. O Egito que o Salmo menciona é o símbolo de tudo aquilo que aprisiona a alma humana. É o lugar onde as pessoas se acostumam à escravidão emocional, à rotina pesada, à sensação de impotência. Mas o Deus que libertou Israel também quer libertar você. Ele quer te conduzir a um novo espaço interior, onde há leveza, propósito e sentido. E o primeiro passo dessa jornada é permitir que a presença divina entre nas áreas que você ainda tenta controlar sozinho. Às vezes, o mar não se abre porque ainda estamos tentando remar com as nossas próprias forças. Às vezes, o Jordão não recua porque ainda não entregamos o leme da vida nas mãos do Criador. Mas quando a fé se rende, o milagre começa. E é isso que o Salmo 114 nos ensina, que não há mar que permaneça diante da presença do Senhor, não há barreira que resista ao toque da sua glória. O texto diz também que Judá se tornou o santuário de Deus e Israel o seu domínio. Isso significa que quando o povo foi liberto, Deus passou a habitar no meio deles, e esse é o verdadeiro propósito da libertação espiritual. Não é apenas sair do Egito, é permitir que Deus habite em nós. Ele não quer apenas nos tirar do deserto, Ele quer transformar o nosso interior em lugar santo, em morada viva da sua presença. Quando a presença de Deus encontra um coração disposto, algo sobrenatural acontece. As águas que antes engoliam começam a servir de passagem. As pedras que feriam os pés começam a se tornar degraus. O impossível se converte em testemunho. E o que era dor se torna história de superação. Por isso, meu irmão, minha irmã, o Salmo 114 é mais do que um cântico antigo. Ele é um mapa espiritual. Ele mostra o caminho da alma que sai da escravidão do medo para a liberdade da fé. Ele mostra que a terra treme não por destruição, mas por reverência. O mundo se curva diante do amor que sustenta todas as coisas. Se você sente que há áreas da sua vida paradas, se sente que há águas bloqueadas, lembre-se, o mesmo poder que moveu o mar ainda está ativo. Quando você entrega, quando confia, quando silencia o barulho das dúvidas, o mar começa a se abrir. E talvez não aconteça de uma vez, talvez seja aos poucos, passo a passo, como o rio que vai abrindo caminho entre as pedras. Mas vai acontecer, porque Deus é fiel para cumprir o que promete. Neste momento, eu quero que você escreva aqui nos comentários com fé: eu creio, o mar da minha vida vai se abrir. Declare isso com convicção, não apenas com palavras, mas com o coração, porque quando você declara fé, o ambiente espiritual se move. Deus continua transformando desertos em caminhos e rochas em fontes. E quando você menos esperar, verá as águas se dividindo, verá o impossível se tornando real. O Salmo 114 é o lembrete de que o poder de Deus não está distante. Ele está aqui agora, dentro de você, movendo o invisível, preparando o terreno da sua vitória. Senhor, meu Deus e meu Pai, neste momento de silêncio e entrega, nós nos colocamos diante da Tua presença. Viemos como estamos, sem máscaras, sem pressa, sem defesas.
Viemos cansados, às vezes confusos, às vezes feridos, mas com o coração aberto para ouvir a tua voz. Assim como o povo de Israel se levantou para atravessar o deserto, nós também queremos dar o nosso primeiro passo em direção à liberdade. Queremos sair das prisões interiores que ainda nos aprisionam, das lembranças que nos paralisam, dos medos que insistem em roubar a nossa paz. Senhor, assim como o mar se abriu diante do teu povo, que as águas que bloqueiam o nosso caminho comecem agora a se mover. Que tudo o que estava parado volte a fluir. Que toda a rigidez da alma se dissolva na tua presença. Que a ansiedade que sufoca o peito se transforme em confiança. Que a culpa antiga que ainda dói seja dissolvida pela tua misericórdia. Pai querido, o teu salmo diz que a terra treme diante do Senhor. Então que a nossa alma também se mova diante da tua presença. Que toda a estrutura interna que não pertence mais a este tempo da nossa vida se desfaça. Que os velhos padrões de medo, de dúvida, de autossabotagem se quebrem agora. E em seu lugar nasça uma nova consciência, firmada na fé, na luz e no teu amor. Senhor, entra nas casas agora, visita os lares que estão ouvindo esta oração. Passa pelos cômodos, pelas paredes, pelos corações. Toca nas pessoas que estão em silêncio, mas que gritam por dentro. Que a tua presença se manifeste nos detalhes, nas conversas, nas decisões. Transforma o ambiente, Senhor. Onde há peso traz leveza, onde há distância traz reconciliação, onde há desânimo reacende a chama da esperança. Assim como o mar viu e fugiu, que as águas escuras do medo e da tristeza fujam agora. Que a força do teu amor preencha cada espaço vazio. Que a luz que vem do teu espírito brilhe nas áreas mais escondidas da alma. Senhor, faz nascer dentro de nós uma nova liberdade, uma nova forma de existir, um novo modo de caminhar. Quantas vezes, Pai, tentamos controlar tudo, como se pudéssemos segurar as ondas com as mãos. Mas agora, nós nos rendemos. Nós nos colocamos diante de Ti e dizemos: conduz-nos, Senhor. Toma o leme da nossa travessia. Mostra-nos o caminho em meio às águas. Ensina-nos a confiar mesmo quando não enxergamos o chão. Senhor, Tu transformas rochas em fontes, e nós te pedimos: toca nas rochas do nosso coração, naquelas áreas endurecidas pelas decepções, pelo cansaço, pelas frustrações. Faz brotar delas um rio de vida, um rio de consolo, um rio de paz. Que a tua presença se torne o fluxo que corre dentro de nós, curando o que estava seco, renovando o que estava adormecido. Pai amado, há pessoas agora orando comigo que estão exaustas. Gente que tentou de tudo, que não sabe mais o que fazer, que sente o peso do tempo e o silêncio das respostas. E eu te peço, Senhor, alcança cada uma delas. Senta-te ao lado delas, como um pai que abraça um filho cansado. Sussurra no ouvido delas que ainda há caminho, que ainda há promessa, que ainda há vida pela frente. Senhor, que esta oração seja como a travessia de Israel, uma passagem do antigo para o novo, da dor para o descanso, da escuridão para a luz. Que ninguém termine este vídeo do mesmo modo que começou. Que algo mude dentro, ainda que o mundo lá fora pareça igual. E se as lágrimas vierem, que sejam lágrimas de libertação. Se o coração acelerar, que seja o sinal de que o teu espírito está se movendo. Se o silêncio vier, que seja o descanso após a tempestade. Deus eterno, nós te entregamos este momento. Que o teu amor nos lave como um rio, que a tua voz nos guie como um farol, que a tua paz nos envolva como um manto. Que tudo o que não serve mais ao propósito da nossa vida fique para trás. E que daqui para frente caminhemos contigo em liberdade, em serenidade e em fé. O Salmo 114 é um cântico que descreve o poder de Deus em movimento. Ele começa com a lembrança de um povo que foi tirado da escravidão e conduzido à liberdade.
Quando Israel saiu do Egito e a casa de Jacó do meio de um povo de língua estranha, Judá se tornou o santuário de Deus e Israel o seu domínio. Esta imagem fala de uma transição, de uma travessia espiritual. Não é apenas a história de uma nação, mas o retrato da jornada de cada alma que escolhe deixar para trás o que a aprisiona e seguir em direção à luz. Quando o texto diz que Israel saiu do Egito, ele fala de coragem. Sair exige fé. É deixar o conhecido, mesmo que doloroso, para caminhar rumo ao desconhecido que Deus preparou. Talvez o seu Egito seja um hábito que te prende, uma lembrança que te paralisa, uma forma antiga de pensar que impede o novo de chegar. Mas o Senhor está te chamando, dizendo: sai, eu vou contigo. E quando o povo começa a caminhar, algo extraordinário acontece. O salmo continua: o mar viu e fugiu, o Jordão voltou para trás. Isso significa que quando Deus decide libertar, até o impossível colabora. O mar, que sempre foi símbolo de força incontrolável, se abre. As águas reconhecem o Criador e cedem passagem. O Jordão, que corria em uma direção, muda o fluxo e abre caminho para a promessa. Assim também é na vida de quem crê. Há momentos em que tudo parece bloqueado, em que as circunstâncias parecem empurrar você na direção contrária. Mas quando a presença de Deus entra, o fluxo muda. Aquilo que vinha contra você começa a se tornar favor. O que era resistência se transforma em caminho. As portas que estavam fechadas começam a se abrir. Não porque você forçou, mas porque a presença divina passou por ali. O salmo prossegue: os montes saltaram como carneiros e as colinas como cordeiros do rebanho. Que imagem poderosa! Os montes representam os grandes desafios, as estruturas firmes e aparentemente imutáveis. As colinas são as pequenas resistências, os detalhes que dificultam a jornada. E o salmista está dizendo que até o que parecia imóvel começa a se mover diante da presença do Senhor. Os montes saltam, as colinas se curvam. O que era obstáculo se torna celebração. Talvez você esteja diante de um monte agora. Uma dificuldade, um diagnóstico, uma perda, uma incerteza. E o Espírito Santo te diz: nada é grande demais quando eu estou presente. Até os montes se movem. Até as colinas dançam diante da força do amor de Deus. Não há dor que permaneça quando a luz entra. Depois o salmista faz uma pergunta poética: que tens, ó mar, que foges, e tu, Jordão, que voltas atrás? É como se ele estivesse admirado diante da transformação. O mar fugiu porque viu o Senhor. O rio recuou porque sentiu a presença daquele que ordena aos ventos e às ondas. A terra tremeu porque reconheceu o toque do seu Criador. Tudo o que existe responde ao toque divino. E assim é conosco. Quando a presença de Deus se manifesta em nossa vida, algo dentro de nós também começa a se mover. O coração endurecido se amolece, o pensamento pesado se alivia. O olhar volta a brilhar. É como se o mar interior que nos afogava se abrisse e desse lugar a um caminho de paz. O salmo termina com uma revelação sublime. Treme, ó terra, diante do Senhor, diante do Deus de Jacó, que converte o rochedo em lago de águas e a pedra em fonte. Que promessa linda! O rochedo é símbolo de dureza, de resistência, de impossibilidade. E Deus o transforma em fonte de vida. Isso significa que até as partes mais áridas da sua história podem se tornar canais de bênção. Aquilo que parecia o seu ponto mais doloroso pode se transformar na sua maior cura. O que antes era solidão, agora pode ser sabedoria. O que era falta, pode se tornar abundância. Senhor, faz conosco o mesmo que fizeste no deserto. Transforma o que está duro em algo fértil. Faz brotar águas novas no coração cansado. Toca nas áreas que estavam secas e desperta a vida novamente.
Assim como o salmista viu o rochedo se abrir em fontes, queremos ver brotar dentro de nós o rio da tua presença. O Salmo 114 é o retrato da alma que foi alcançada pelo poder divino. Ele mostra que a natureza se curva, as águas recuam, as pedras se transformam e a vida volta a florescer. Por isso, se hoje você se sente como uma terra seca, sem forças, sem rumo, apenas feche os olhos e diga: Senhor, transforma-me em fonte. Porque quando a presença de Deus chega, o impossível se dissolve, o mar se abre, o coração se renova e a alma, antes cansada, começa a cantar. Meus amados irmãos e irmãs, chegamos ao momento em que o coração se eleva e a fé se torna vento nas asas da alma. Este é o tempo de declarar vitória, de afirmar com convicção o que já está sendo feito por Deus, mesmo que ainda não se veja com os olhos humanos. Este é o tempo de proclamar que o mar já se abriu, que o Jordão já recuou, que as pedras já se transformaram em fontes. Senhor, nós te louvamos, porque és o mesmo ontem, hoje e sempre. Tu és o Deus que não muda, o Deus que conduz o teu povo através das águas, o Deus que transforma o impossível em passagem segura. E nós cremos, Senhor, que a tua presença está movendo tudo agora. As águas que pareciam revoltas estão se acalmando, as estradas que estavam bloqueadas estão sendo desobstruídas, as portas que pareciam seladas estão se abrindo em silêncio. Hoje declaramos: nada pode deter o teu agir. Nenhum medo, nenhuma lembrança amarga, nenhuma sensação de fracasso tem poder diante da tua presença. Tudo o que antes era confusão se transforma em clareza. Tudo o que era peso se transforma em leveza. Tudo o que era lágrima se transforma em testemunho. Senhor, nós reconhecemos que as tuas mãos estão guiando o nosso caminho. Mesmo quando não entendemos, tu estás nos conduzindo em segurança. O teu poder não nos livra apenas das tempestades, ele nos ensina a atravessá-las com coragem e confiança. E assim como o teu povo atravessou o mar em terra seca, nós também estamos atravessando agora. Estamos saindo do medo para a fé, do desespero para a esperança, da dor para a plenitude. Pai, declaramos com toda a força da nossa alma: o Egito ficou para trás. Tudo o que representava escravidão emocional, desânimo, estagnação ou desordem foi deixado no passado. Agora caminhamos para a terra da promessa, para o tempo da abundância, para a estação da paz. As águas se abriram e nós atravessamos. O que antes nos cercava por todos os lados, agora ficou para trás, dissolvido na tua presença. O Jordão recuou e abriu espaço para o novo. O rochedo se abriu e se tornou fonte. Senhor, nós te agradecemos por essa travessia espiritual. Te agradecemos por cada recomeço que nasce neste instante, por cada coração que está sendo tocado, por cada vida que está sendo restaurada. E se há lágrimas nos olhos agora, que sejam lágrimas de gratidão, que sejam lágrimas por perceber que a tua fidelidade é maior do que os nossos medos. Que sejam lágrimas por compreender que a tua presença sempre esteve conosco, mesmo quando não conseguimos ver. Senhor, o teu nome é movimento. Tu és o sopro que levanta o que estava caído, a força que guia o que estava perdido, a luz que orienta o que andava em trevas. Que cada pessoa que ouve esta oração sinta o teu toque como um renovo suave, como uma brisa que sopra e diz: eu estou aqui. E agora, em uníssono, nós declaramos: o mar da vida se abriu, as águas recuaram, as montanhas se moveram e a presença de Deus permanece conosco. Não há mais retrocesso, não há mais paralisia, não há mais desespero. Agora a fé, a confiança, a certeza. Senhor, que o teu poder permaneça fluindo sobre cada um que ora conosco neste instante. Que haja harmonia nos lares, saúde nos corpos, serenidade nas mentes e esperança renovada nos corações. Que cada pessoa se torne um reflexo do teu amor, uma fonte viva de paz, uma tocha acesa que ilumina o mundo à sua volta.
Meus queridos, se esta oração está falando com você, se o seu coração está vibrando com essa presença, aproveite este instante para compartilhar esta mensagem com alguém que precisa atravessar o mar também. Espalhe a fé, leve esta luz. E se ainda não faz parte da nossa comunidade de oração, inscreva-se agora e caminhe conosco, porque aqui cada palavra é semente, e cada semente plantada com fé se transforma em milagre. Hoje é o dia da libertação interior. Hoje é o dia em que o mar se abriu para você. Hoje é o dia em que o Salmo 114 se cumpre na sua vida. Senhor, agora que chegamos ao final desta oração, nós respiramos fundo e te agradecemos. Obrigado por cada palavra que foi dita, por cada pensamento que foi tocado, por cada coração que foi alcançado. Obrigado por este momento de paz, por este encontro entre a tua presença e as nossas vidas. O Salmo 114 nos mostrou que o teu poder não é apenas força, mas ternura. Não é apenas movimento, mas cuidado. Tu és o Deus que move montanhas, mas também és o Deus que acaricia com o vento suave da manhã. Hoje, Senhor, nós queremos simplesmente te agradecer. Agradecer por termos atravessado este tempo de oração, por termos sentido a tua presença, por sabermos que, mesmo em silêncio, o teu agir é constante. Obrigado porque o mar que estava diante de nós já começou a se abrir. Obrigado porque o Jordão que parecia intransponível já recuou. Obrigado porque as pedras que bloqueavam o coração já começaram a se transformar em fontes. Pai, nós sabemos que muitas vezes o milagre não acontece de uma só vez. Às vezes ele vem em forma de calmaria, em forma de entendimento, em forma de serenidade. E é por isso que te louvamos. Porque mesmo quando não vemos tudo, já sentimos a tua mão nos guiando. Tu nos conduz com paciência, com bondade e com amor. Hoje declaramos que somos gratos pelo novo tempo que começou. Mesmo que ainda existam ventos soprando, nós sabemos que eles apenas anunciam a mudança. Mesmo que as águas ainda pareçam agitadas, sabemos que há um caminho sendo preparado nelas. Mesmo que ainda haja pedras, confiamos que delas brotarão fontes. Senhor, que a tua presença continue conosco depois que este vídeo terminar. Que esta paz não se limite a alguns minutos, mas que se torne o clima constante da nossa casa, o tom dos nossos pensamentos, o perfume dos nossos dias. Que quem entrar em nossos lares sinta que há algo diferente, algo leve, algo sagrado, porque o teu Espírito habita aqui. Nós te pedimos, Pai, guarda cada pessoa que orou conosco, abençoa seus passos, suas decisões, seus relacionamentos, seus sonhos, que cada amanhecer traga renovação e cada entardecer traga descanso, que a esperança floresça onde havia desânimo e que a fé se torne o alicerce de cada dia. Neste instante, Senhor, selamos esta oração com gratidão. Que o que foi plantado aqui se transforme em frutos de paz. Que as palavras ouvidas se tornem atitudes. Que os pensamentos inspirados se transformem em fé viva. E que cada um de nós se torne um canal de bênção, espalhando esta presença para além das telas, para a vida real, para os corações que ainda estão cansados de lutar sozinhos. Queridos irmãos e irmãs, se esta oração tocou o seu coração, escreva aqui nos comentários, com fé e convicção. A vitória já é minha, em nome de Jesus. Esta frase é mais do que uma declaração, é um selo espiritual. É o reconhecimento de que a travessia foi feita, que o mar se abriu, que a presença de Deus te alcançou. E volte sempre que o coração precisar de paz. Volte quando a alma estiver cansada. Volte quando quiser apenas ouvir palavras que tragam consolo e esperança. Aqui, cada vídeo é um encontro. E cada encontro é uma lembrança de que você não está só. Compartilhe esta oração com alguém que precisa sentir novamente o toque da fé.
Torne-se parte desta corrente de luz, onde cada oração é uma chama que se soma à outra até formar um fogo de amor, esperança e comunhão. E agora, antes de encerrar, receba esta bênção. Que o Senhor te envolva com sua paz, te fortaleça com sua presença e te inspire com seu amor. Que os teus dias sejam cheios de luz e os teus caminhos firmados na fé. Que o mar da tua vida permaneça aberto, que a terra sob os teus pés seja firme e que as fontes da tua alma nunca deixem de jorrar. Amém.